Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Evandro Marques e a gente vai para a resolução de mais uma questãozinha aí de biologia, dessa vez uma questão sobre heredograma, proposto aí pelo vestibular 2019 da FUVEST. Acompanhe a questão aí até o final para que você possa pegar aí os macetes, as dicas importantes para que você possa resolver outras deste assunto. Vamos lá? Na tela então aí para a gente. A questão proposta pela FUVEST trouxe o seguinte, olha, uma alteração genética é determinada por um gene com herança autossômica recessiva. Pessoal, aqui vem aí a primeira informação importante, né? A gente tem aqui a informação de que a doença ou que essa condição genética é autossômica. E quando ele coloca para a gente que é uma condição autossômica, significa dizer que não existem cromossomos sexuais aqui envolvidos. O gene está em um cromossomo que não está relacionado com o sexo. Ou seja, essa condição genética ela vai afetar menino e menina com a mesma frequência. É diferente, por exemplo, do lado do daltonismo, da hemofilia, em que o gene é alossômico, ou seja, ele está em um determinado cromossomo sexual. Bacana? Segunda coisa aqui, olha só, a gente tem a informação de que a doença é recessiva. Olha, se essa condição genética é condicionada por alelo recessivo, isso significa dizer que todos os indivíduos afetados são azinho, por exemplo, né? O alelo dominante, a letra maiúscula azão, condiciona para a gente, então, aí a situação de normalidade ou ausência dessa condição genética, tá? O heredograma mostra famílias em que essa condição está presente. Tá aí o heredograminha para a gente, né? Vamos lá. O casal 3-2, terceira linha, segundo indivíduo. Então, olha, terceira linha, segundo indivíduo. Então, é esta menina. E 3-3, com este menino, está esperando um menino. Tá? Daí, esse quadradinho aqui indica para a gente que temos ali um menino, né? Considerando que nessa população, uma em cada 50 pessoas é heterozigótica, aí outra informação importante. Olha como a leitura do enunciado é muito importante aqui para que a gente consiga resolver, então, aí as questões. Uma em cada 50 pessoas nessa população é heterozigótica. O que seria esse heterozigótico? O azão azinho, por exemplo. Então, eu sei que a probabilidade de uma pessoa ser heterozigota nessa minha população é de 1 em 50. Legal? Ele quer saber o seguinte, qual é a probabilidade de que este menino seja afetado? Qual é a probabilidade de que este menino seja azinho, uma vez que a condição genética é condicionada por um alelo recessivo. Legal? Então vamos aí para a resolução dessa questão então aí para a gente. Olha só. Tá chegando aí para a gente o nosso heredograma, né? No heredograma, né, moçada, vamos lembrar o seguinte, as linhas que vão aparecendo neste heredograma indicam para a gente gerações. Então eu tenho primeira geração, segunda geração, terceira geração. E os números arábicos indicam para a gente os indivíduos nessas gerações, né? Os símbolozinhos aqui redondos, né, indicam para a gente indivíduos do sexo feminino, enquanto os quadradinhos indicam para a gente indivíduos do sexo masculino. E todos os símbolos achurados com essa coloração escura indica para a gente que o indivíduo é portador da alteração da condição genética que está sendo estudada. Legal? Então, olha, a questãozinha é a seguinte, qual é a probabilidade deste menino, filho desta menina e deste cara, ser portador da condição genética, ser afetado, né? A questão pede para a gente qual é a probabilidade deste menino ser azinho. Olha, como no enunciado já colocou para a gente, a condição genética é condicionada por um gene autossômico recessivo. Isso significa dizer que os indivíduos, então, que estão aqui com essa coloração escura, têm genótipo azinho. Eles são os indivíduos afetados. Legal? E aí, veja, se essa mulher aqui tem genótipo azinho, ela é mãe dessa menina. Automaticamente, essa menina vai herdar da mãe dela um alelo azinho. E a gente pode afirmar, sem medo de ser feliz, que essa menina tem genótipo azinho. Ela é normal, condição determinada pelo alelo dominante, mas carrega em seu
genótipo, né, o alelo azinho. Certinho? Bacana. Eu preciso de saber aqui o genótipo desse indivíduo 3, né? Qual é o genótipo dele? Porque a pergunta é, qual é a probabilidade deste casal ter essa criança, que essa criança ser afetada pela condição genética? Aquele indivíduo 3, ele é normal, razão. Só que ele está entrando na minha família. Eu não tenho ali a menor informação sobre nenhum descendente dele, pais dele, nem nada. Então, por enquanto, eu vou deixar ali aquele tracinho. Olha, o genótipo dele é azão traço. O que significa esse tracinho? Significa que ele pode ser azão ou que ele pode ser azão azinho. E se ele for azão azinho, ou seja, heterozigoto, neste caso, esse casal pode ter, então, sim, uma criança de genótipo azinho, né? Então, veja, eu preciso de colocar para essa questão uma condição. Este casal 3233 só terá uma criança afetada se esse indivíduo aqui, o indivíduo 3, o pai, for heterozigoto. Legal? Então, se ele for heterozigoto, o que a gente consegue fazer aí? Bom, se ele for heterozigoto, a gente pode pensar o seguinte, né? Pensando no cruzamento, olha, azão, azinho, são os indivíduos aqui, né? A mãe, azão, azinho, ele, azão, azinho, estou admitindo que ele seja heterozigoto. Azão e azinho são os gametas, azão e azinho são os gametas do outro genitor, e a gente vai juntando, como, né, vocês já conhecem aí pelo quadro, né, clássico da genética, esse quadro de Punnett, né? Então, azão aqui com azão, azão. Juntando este gameta com este gameta de lá, azão, azinho. Este gameta com este gameta, azão, azinho. E, finalmente, este gameta com este gameta, azinho, que a gente deixou destacado exatamente porque é o que está sendo pedido, né? Qual é a probabilidade desse indivíduo aqui, desse pontinho de interrogação, ser portador dessa condição genética? E olha aí, né? Existe essa chance. Do jeito que está aqui, a gente chega que essa probabilidade é de 1/4. Mas ela é de 1/4, moçada, se esse indivíduo 3 for heterozigoto, coisa que a gente não pode afirmar. Só que lá no enunciado tinha uma condição interessante, né? O que o enunciado dizia para a gente? O enunciado dizia para a gente o seguinte, que uma em cada 50 pessoas nesta população é heterozigótica. Isso significa dizer que a probabilidade desse indivíduo 3 ser heterozigoto é de 1/50. Agora, eu consigo chegar no resultado final. Se existe uma chance desse cara ser heterozigoto, né? Eu posso ter, então, aí a probabilidade, eu posso calcular a probabilidade dessa criança ser azinho. Fizemos aqui do lado, deu 1/4. Qual é a chance desse carinha ser heterozigoto? A chance dele ser heterozigoto é de 1/50. Se ele for, qual é a chance de sair uma criança? 1/4. Então, qual é a minha probabilidade final? A minha probabilidade final é 1/50, que é a chance desse camarada aqui ser heterozigoto, vezes 1/4, que é a chance desse casal ter um descendente azinho, caso esse sujeito 3 seja heterozigoto. 1/50 vezes 1/4, isso dá para mim 1/200. Resposta letra B para essa questão aí da FUVEST. Legal? Bacaninha? Então é isso aí, né? Essa foi a resolução aí de uma questão envolvendo heredograma, um assunto muito recorrente em provas, particularmente aí da FUVEST, mas que aparece em todos os processos seletivos do Brasil, né? E que já apareceu também em provas do Enem. Ok? Até a próxima, gente. Tchauzinho.